O tempo não volta, exceto quando Deus manda. Vivemos num mundo onde o tempo é rei. Relógios, calendários, horas marcadas, datas que não voltam mais. Cada segundo perdido parece um passo a mais rumo ao fim, e todos nós já ouvimos: o tempo não volta. Mas, e se eu te dissesse que existe um momento nas Escrituras em que o próprio Criador do Universo, aquele que criou o tempo, decidiu dar uma ordem direta ao relógio da existência? E o tempo voltou? Sim, literalmente. Não em sentido poético, não como figura de linguagem, mas um evento registrado na Bíblia, testemunhado por líderes, mensageiros e pelo próprio povo de Deus. Nesta história, você vai conhecer o momento exato em que o ponteiro do tempo foi empurrado para trás. Deus interferiu na ordem natural do cosmos. O sol parou, o relógio retrocedeu, o céu obedeceu uma oração. E tudo isso para provar que quando Ele quer agir, nem o tempo é obstáculo. Estamos falando de um dos milagres mais extraordinários da história. O sinal dado a Ezequias, quando Deus moveu a sombra do relógio de Acás para trás, como prova de que o rei seria curado. Prepare-se para mergulhar nessa narrativa sobrenatural, cheia de fé, poder e revelações ocultas que talvez você nunca tenha percebido antes. Ezequias era rei de Judá, um governante justo, temente a Deus, que procurava seguir os caminhos do Senhor. Mas, em determinado momento de sua vida, foi atingido por uma grave enfermidade. A Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 20, que ele ficou doente, e não era uma simples febre ou resfriado, era algo mortal. O profeta Isaías foi enviado a ele com uma mensagem dura. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine o impacto. O próprio profeta de Deus, aquele que falava com o Altíssimo, declarando uma sentença de morte. O rei, já debilitado, não discutiu, não pediu explicações. Apenas virou o rosto para a parede e orou. Com lágrimas, com clamor, ele disse: Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muito. Era o choro de quem sabe que não tem para onde correr. Mas era também o clamor de alguém que confiava que Deus podia reverter o irreversível. E Deus ouviu. Antes mesmo de Isaías sair do pátio do palácio, Deus falou novamente com ele. Volta e diz a Ezequias: Eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A sentença de morte foi cancelada. A misericórdia venceu. Mas Ezequias, mesmo grato, pediu um sinal. Queria uma confirmação de que aquilo era verdade. E foi aí que Deus revelou um plano que desafiaria a própria lógica do universo. Isaías perguntou: Queres que a sombra avance 10 graus ou que volte 10 graus? E Ezequias respondeu: Fácil é que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas que volte 10 graus. Ele pediu o mais difícil, o que contrariava a ordem natural. E então, o milagre aconteceu. Isaías clamou ao Senhor, e Deus fez com que a sombra no relógio de sol de Acás voltasse 10 graus. O tempo voltou. Não foi apenas um efeito visual. Foi uma manipulação do próprio tempo, um testemunho poderoso de que Deus governa sobre o passado, o presente e o futuro. Para entender a profundidade desse milagre, precisamos olhar para o instrumento que Deus usou: o relógio de sol de Acás. Acás, pai de Ezequias, foi um rei infiel que fez o que era mal aos olhos de Deus. Mesmo assim, Deus usa o símbolo deixado por ele, um relógio de sol que marcava as horas através da sombra, para manifestar seu poder. O que isso significa? Que até mesmo os objetos criados por mãos humanas, mesmo os deixados por pessoas rebeldes, podem se tornar ferramentas nas mãos do Altíssimo. A sombra do tempo, visível a todos,
era o que marcava os dias em Judá, o que contrariava a ordem natural. E então, o milagre aconteceu. Isaías clamou ao Senhor, e Deus fez com que a sombra no relógio de sol de Acás voltasse 10 graus. O tempo voltou. Não foi apenas um efeito visual. Foi uma manipulação do próprio tempo, um testemunho poderoso de que Deus governa sobre o passado, o presente e o futuro. Para entender a profundidade desse milagre, precisamos olhar para o instrumento que Deus usou, o relógio de sol de Acás. Acás, pai de Ezequias, foi um rei infiel que fez o que era mal aos olhos de Deus. Mesmo assim, Deus usa o símbolo deixado por ele, um relógio de sol que marcava as horas através da sombra, para manifestar seu poder. O que isso significa? Que até mesmo os objetos criados por mãos humanas, mesmo os deixados por pessoas rebeldes, podem se tornar ferramentas nas mãos do Altíssimo. A sombra do tempo, visível a todos, era o que marcava os dias em Judá. E quando o povo viu a sombra voltar, algo sobrenatural aconteceu. Foi como se Deus dissesse: eu estou no comando, nem mesmo o tempo me limita. Este não foi um milagre qualquer. Foi uma declaração ao mundo espiritual e físico de que a palavra de Deus está acima da natureza. Ele não apenas prolongou a vida de um homem, mas também deu um sinal para que todos vissem. O tempo pode avançar ou retroceder, se for da vontade de Deus. Mas o que essa história diz para nós hoje? Em um mundo acelerado, onde vivemos correndo contra o tempo, com prazos, pressões e doenças emocionais, o milagre de Ezequias nos mostra que Deus ainda está no controle do tempo. Se Ele quiser, Ele para o relógio da nossa dor. Ele retrocede o ponteiro da perda. Ele reverte diagnósticos. Ele faz o impossível. Muitas vezes achamos que já é tarde demais, que o tempo passou, que a oportunidade foi perdida. Mas Deus pode te dar uma segunda chance. Pode restaurar anos perdidos. Pode devolver a alegria, a saúde, a esperança. A oração de Ezequias foi simples, mas foi sincera. Deus viu as lágrimas, e talvez hoje você esteja vivendo seu próprio relógio de Acás. Talvez esteja dizendo: já passou minha hora, já era. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer: se você crer, eu posso fazer o tempo trabalhar a seu favor. O mesmo Deus que voltou à sombra do sol é o Deus que move o céu pela sua oração. Ele ainda responde. Ele ainda cura. Ele ainda dá sinais. Em toda a Bíblia, são raríssimos os momentos em que Deus interfere diretamente no tempo. Quando Josué pediu que o sol parasse, o Senhor atendeu. Quando Ezequias pediu um sinal, o Senhor fez o tempo voltar. Isso nos ensina que Deus não está preso ao nosso relógio. Ele é o Senhor da eternidade. Enquanto você olha para o tic-tac das horas, Deus já está além do fim. Ele vê o que você não vê. E mesmo que o tempo pareça seu inimigo agora, Deus pode torná-lo seu aliado. Mas há um segredo nisso tudo: intimidade. Ezequias não era perfeito, mas tinha um coração voltado para Deus. Ele falava com sinceridade. Ele chorava diante do Senhor. E foi isso que moveu o céu. O tempo não volta para quem murmura, mas pode voltar para quem clama. Há pessoas que estão vivas hoje porque Deus atendeu um clamor. Há promessas que ainda não se cumpriram porque o relógio de Deus está prestes a girar a seu favor. O tempo é relativo, mas a fé é absoluta. Se hoje você sente que perdeu tempo, que errou demais, que não há mais saída, lembre-se de Ezequias, um rei doente, à beira da morte, mas que encontrou em Deus a renovação dos seus dias. Recebeu 15 anos a mais de vida. E não apenas isso, recebeu um sinal que ninguém jamais esqueceria. E você? O que está te prendendo? O que tem te feito acreditar que não há mais solução? Deus quer te mostrar que Ele ainda é o Senhor do tempo. Ele pode restaurar o que você achou que perdeu. Pode curar o que parecia incurável. Pode fazer o relógio da sua vida começar de novo. Não importa quanto tempo se passou, o que importa é que Deus está aqui. E se você orar como Ezequias orou,
Se você falar com Deus com o coração aberto, pode ser que hoje mesmo o ponteiro da sua história comece a voltar. Porque quando Deus decide agir, nem mesmo o tempo pode impedir. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma tocou o seu coração, então não guarde só para você. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente compartilha novas histórias que edificam, revelações que despertam a fé e mensagens que confortam a alma. E se puder, compartilha com alguém que também precisa ouvir uma palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que a paz dele permaneça no teu lar. Até o próximo vídeo.